Você já ouviu falar de uma mulher que assaltou uma diligência no Velho Oeste, enganou a justiça e ainda saiu como uma lenda? Pois essa é a história de Pearl Hart, a fora da lei que desafiou todas as regras em uma época onde o crime era um jogo dominado por homens. Com um revólver na mão e um plano ousado, ela entrou para a história como a bandida mais audaciosa do Arizona. Mas como uma garota bem criada virou uma criminosa temida? E o que aconteceu com ela depois? Fica comigo até o final porque essa história é inacreditável. De boa moça fora da lei. Pearl Hart nasceu como Pearl Taylor por volta de 1871, no Canadá, em uma família de classe média respeitável. Seus pais garantiram que ela tivesse uma boa educação, algo raro para mulheres na época. Inteligente e carismática, Pearl parecia destinada a uma vida convencional. Mas o destino tinha outros planos. Ainda jovem, conheceu Frederick Hart, um homem charmoso, mas de caráter duvidoso. Ele era jogador compulsivo e tinha um fraco por bebidas e confusão. Encantada pela ideia de aventura, Pearl fugiu com ele e os dois se casaram. Mas logo descobriu que a vida ao lado dele era um pesadelo. Frederick era abusivo e gastava tudo o que tinham em jogos e álcool. Após anos de sofrimento, Pearl decidiu dar um basta e deixou o marido. Mas sem dinheiro e sem rumo, teve que se virar sozinha. Viajando pelo Oeste, trabalhou como cantora em salões, garçonete e até cozinheira. Mas a vida era dura e cheia de perigos. Foi nesse período que ela começou a se envolver com gente errada e a flertar com o crime. Então conheceu Joe Butch, um bandido experiente. E foi aí que Pearl deu um passo sem volta rumo à vida de fora da lei. O assalto que entrou para a história. No final dos anos 1890, Pearl Hart e Joe Butch estavam sem dinheiro e precisavam de um plano rápido para mudar de vida. Foi então que decidiram cometer um assalto audacioso, algo que pouquíssimas mulheres haviam feito no Velho Oeste. O alvo? Uma diligência transportando dinheiro e pertences valiosos pelas estradas poeirentas do Arizona. No dia 30 de maio de 1899, Pearl e Joe se posicionaram em um desfiladeiro próximo à cidade de Globe. Quando a diligência apareceu, eles surgiram com armas em punho, bloqueando a passagem. Pearl, vestida como um homem para parecer mais intimidadora, apontou um revólver para o cocheiro e ordenou que todos descessem. Sem outra opção, os passageiros entregaram suas bolsas e dinheiro, somando cerca de $400, uma quantia considerável para a época. Mas foi aqui que Pearl mostrou que não era uma criminosa comum. Antes de partir, ela devolveu parte do dinheiro para os passageiros, dizendo que queria garantir que eles tivessem o suficiente para chegarem ao destino. Um gesto incomum para um assaltante de estrada e que ajudaria a construir sua fama de fora da lei com coração. Com o dinheiro em mãos, Pearl e Joe fugiram para o deserto, acreditando que tinham escapado ilesos. Mas o destino ainda tinha mais surpresas guardadas para eles. A fuga e a captura. Após o assalto, Pearl Hart e Joe Butch tentaram fugir para uma região remota do Arizona, acreditando que poderiam despistar as autoridades. Mas escapar do crime no Velho Oeste não era tão fácil quanto nos filmes. A notícia do assalto se espalhou rápido, e as autoridades locais organizaram uma perseguição implacável. Sem planejamento para uma fuga longa e carregando um dinheiro que logo chamaria atenção, Pearl e Joe ficaram sem opções. Eles se esconderam no deserto, mas a falta de suprimentos e o conhecimento limitado da região tornaram tudo mais difícil. Poucos dias depois, foram encontrados dormindo perto de um acampamento indígena. Sem resistência, foram capturados pelo xerife Truman e levados para a cidade de Florence, onde seriam julgados. A prisão de Pearl Hart causou um verdadeiro frenesi na imprensa. Os jornais não cansavam de publicar manchetes sobre a bandida do Arizona e a Jesse James de saias. Sua aparência e atitude desafiadora só aumentavam o interesse do público. Diferente de outras criminosas, ela não demonstrava arrependimento e até parecia gostar da atenção. O julgamento de Pearl foi um dos mais comentados da época, mas a história estava longe de acabar. Afinal, ela ainda tinha algumas surpresas guardadas para a justiça. O mistério do fim da vida. Depois de cumprir apenas 3 anos de sua pena de 5 anos na penitenciária de Yuma, Pearl Hart foi libertada de maneira misteriosa em 1902. Alguns dizem que sua soltura foi resultado da pressão da opinião pública, já que sua fama como fora da lei com coração a transformou em uma espécie de celebridade. Outros especulam que autoridades simplesmente quiseram se livrar dela, já que sua presença na prisão chamava muita atenção. Há até boatos de que teria engravidado enquanto estava presa e foi solta para evitar um escândalo. Após sua libertação, Pearl desapareceu dos holofotes.
Algumas versões dizem que ela teria mudado de nome e vivido discretamente como esposa e mãe no Kansas. Outras afirmam que passou o resto da vida viajando pelo país, participando de feiras de Velho Oeste e contando sua história para quem quisesse ouvir. Há ainda quem acredite que voltou para o Arizona e viveu até os anos 1950, mantendo sua verdadeira identidade em segredo. O que realmente aconteceu com Pearl Hart depois da prisão? Ninguém sabe ao certo. O que é inegável é que sua lenda continua viva, desafiando as regras da história do Velho Oeste, assim como ela desafiou as regras de sua época. E assim termina a história de Pearl Hart, a mulher que ousou desafiar o Velho Oeste e se tornou uma lenda. De jovem sonhadora fora da lei, ela quebrou as regras, enganou a justiça e desapareceu no mistério do tempo. Mas será que ela foi uma vilã ou apenas alguém tentando sobreviver em um mundo implacável? Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo o que achou. E me conta, qual outro fora da lei ou figura histórica você quer ver por aqui? Se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem muita história incrível vindo por aí. Até a próxima!